Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se não me conheces, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. Neste episódio eu estou à conversa com a Jéssica e o João, também conhecidos como Meio Cheio, e estivemos a conversar um bocadinho sobre uma viagem de autocaravana que eles fizeram pela Europa e tudo o que envolve essa parte de gerir a vida numa autocaravana, a compra da autocaravana, a troca das águas, o estacionamento, se é tudo tão bonito como parece, enfim, tudo o que envolve a vida numa autocaravana. Fica a conhecer a história da Jéssica e do João e boas aventuras! Olá, Jéssica e João! Olá, Catarina, tudo bem? Tudo bem com vocês? Está tudo bem? Tudo ótimo. Contigo também? Também. Vocês estão em Leiria, é verdade, neste momento? Sim, estamos aqui em Leiria, sim. Sim. Querem começar por se apresentar, para quem não vos conhece? Sim, chamo-me João, tenho 32 anos, sou formado em Design Gráfico e Multimédia, mas faço muito mais coisas além disso, e é isso, basicamente. Eu sou Jéssica, tenho 29 anos, sou formada em teatro, mas aquilo que eu faço hoje não tem nada a ver, estou mais com o blog e com parte de fotografia. Sim, quer dizer, eu já sabia que eras formada em teatro, mas agora tínhamos esquecido. Agora quando disseste outra vez é que, pois é verdade. Mas alguma vez fizeste alguma coisa na área ou não chegaste a fazer? Sim, fiz estágio e no início dei algumas aulas e fiz algumas coisas, mas depois acabei por, mesmo por opção própria, por deixar um bocado de lado. De lado, ok. Sim. Okay. E vocês têm 2 gatos, não é? Sim. Exatamente, o Monkey e o Dini. O Monkey e o Dini. E o Dini, ok. Yeah. E vocês fizeram uma viagem com eles, com 2 gatos, não foi? É verdade. Sim, é verdade. Numa autocaravana. Uau, ok. É porque eu sempre pensei que, tenho aquela ideia de que os gatos não são assim tantos de andar a viajar, não é? Eles estão mais estar no conforto do seu lar, em vez de andarem assim de um lado para o outro. Como é que eles se portaram nessa vossa viagem? Sinceramente, até nós ficámos um pouco surpreendidos. Também sempre tivemos um pouco essa ideia e eles também nunca foram muito fechados, nunca moraram sempre na mesma casa. Sim, nós mudámos várias vezes de casa, então já estavam um bocado habituados a essas mudanças. E então nós tivemos um processo, um pouco para os habituar à autocaravana, mas eles habituaram-se muito bem, até mais facilmente do que nas outras casas. Acho que eles se habituaram mesmo muito bem à autocaravana e, apesar de ser um espaço pequeno, eles gostaram e acho que não sentiram assim grande falta de nada. Nós também não foi logo fazer uma grande viagem com eles, nós fomos fazendo aos poucos, se fosse preciso uma noite ou 2 só, para eles irem habituando, depois voltávamos a casa e aí pronto, foi um processo assim mais lento nesse aspecto. E acho que isso ajudou bastante também o facto de eles depois, com a viagem durante mais tempo, não sentissem tanta falta de casa, acho eu. Acho que deu resultado. Sim, acho que é importante ter assim um processo de habituação para eles se sentirem confortáveis e não ser um choque muito grande logo no início. No início, claro. E como é que surgiu essa ideia de vocês irem viajar de autocaravana? Olha, surgiu como surgem muitas aqui em casa, que é... Quando a Jéssica sai do banho, ela vem logo ter comigo a dizer: tenho uma ideia, quase todos os dias. E foi um bocado assim, não é? Sim, sempre foi um bocado uma vontade nossa. Nós gostamos muito de viajar e viajar de autocaravana sempre foi um pouco um sonho nosso, desde há vários anos. E então eu, depois de sair do banho, pensei durante vários dias pensei nesse assunto e achei que seria uma boa altura e uma boa ideia viajar de autocaravana, até porque nós queríamos levar os gatos connosco e queríamos viajar durante um período maior de tempo e achei que poderia ser a conjunção perfeita. É a solução ideal, tendo em conta... Sim, exato. Queríamos conhecer vários sítios de uma vez só. Não tínhamos muito dinheiro para o fazer. Sim, e não tínhamos também onde os gatos ficarem tanto tempo.
acabou por ser uma solução Sim, perfeita, exato, levá-los connosco na nossa própria casa. Sim, sim. E depois também se fizessem a viagem, mesmo que fosse pelos mesmos sítios e pelo mesmo tempo, se ficassem em casas ou em hotéis ou assim, aí acho que seria pior para os gatinhos, coitados. Sim, é isso, sim, exato. Foi um pouco por isso, para eles levarem com eles a zona de conforto deles. Claro. Estava sempre com eles. E vocês compraram mesmo a caravana? Sim. Compraram, ok. E vocês encontraram assim uma mais moderna, mais velhinha? Como é que foi essa procura pela caravana certa? Foi um processo até bastante longo, porque primeiro pesquisámos muito na net, não é? Antes, a ver os anúncios todos, o que é que havia, o que é que não havia, e conhecíamos zero de autocaravanas. Não percebíamos nada, acho que nunca tínhamos entrado dentro de uma autocaravana. A primeira vez que entramos foi quando começámos à procura delas, e depois de pesquisar na net, corremos o país literalmente de norte a sul mesmo. Foi mesmo de uma ponta à outra. De centro-norte, não fomos muito Pois, nós chegámos a ir ao sul, nós chegámos a ir ao Algarve, mas sim, fomos mesmo à fronteira norte a ver uma. E para quem não conhece, é assim um bocado difícil no início, porque há muitas coisinhas que nós não temos noção que é preciso ver e que elas podem ter problemas e nós não sabemos que problemas é que podem ter, mas acabámos por comprar uma velhinha, mas muito bem estimada. Ela era de 91. 91, sim. Mas estava super bem estimada, ela até estava guardada numa garagem e era assim de um senhor já mais de idade. Sim, e ela estava mesmo com um aspecto incrível, para a idade que ela tinha. Sim, tendo em conta o dinheiro que nós poderíamos gastar, tinha que ser uma mais velha, né? E então tivemos esse processo muito longo de ver várias, e quando vimos aquela até era um orçamento um pouco acima daquilo que nós queríamos dar, mas depois olhámos um para o outro e vimos, era mesmo aquela que tínhamos de comprar. Foi praticamente a última que vimos. Era aquela, ou então não tinham mais. Pois, era mesmo aquela. As coisas que precisava, já tinha um painel na altura, solar. Sim, que nós queríamos ser um pouco independentes a nossa viagem foi muito fora dos parques de campismo e sim, totalmente, exato. E então nós tínhamos que ser independentes e tínhamos que ter um painel solar e pronto, tínhamos alguns requisitos que queríamos na autocaravana e aquela acabava por estender a todos os requisitos. Pelo menos aqueles que achávamos que iriam dar jeito nesta viagem. Sim, e acabou por dar. Pronto, esta tinha todas as condições que nós achávamos que ia ser mais fácil fazer a viagem. Claro. Nós íamos trabalhar ao mesmo tempo, tínhamos ali certas coisas que precisávamos, como a energia, como neste caso a nossa tinha até 2 mesas, que era para termos uma mesa onde podíamos trabalhar e outra para na altura das refeições. Sim, ou até para estarmos os dois independentes a trabalhar um em cada lado. Cada um no seu escritório. Embora há um passo só. Então. Sim, essa era uma das coisas que eu ia perguntar, era porque a vossa viagem não foi apenas de passar férias, digamos assim, vocês foram trabalhando à medida que foram viajando. Como é que fizeram essa gestão de andar a viajar e trabalhar ao mesmo tempo? Assim, nós foi um pouco à medida que foi surgindo, porque nós havia alturas em que tínhamos mais trabalho, outras que tínhamos menos, e então na altura em que nós tínhamos mais trabalho passávamos muito tempo dentro da autocaravana, ou o dia quase todo dentro da autocaravana. Acabávamos por ou ir conhecer o lugar ou numa manhã ou numa tarde, e era um pouco livre nesse sentido, não tínhamos... De manhã trabalhamos e à tarde vamos passear, era assim um pouco mais livre. Era consoante o volume de trabalho que nós tínhamos mesmo, não dava para planear sequer se íamos amanhã ou não, era consoante o trabalho que tínhamos. Se bem que eu hoje em dia acho que talvez seja mais fácil para conciliar as duas coisas, ter na mesma um horário, ou trabalha-se sempre de manhã vai-se conhecer o lugar, ou então se realmente houver muito trabalho, aí não há volta a dar, né? Tentar ter assim um horário na mesma como se tem em casa e como se tem no trabalho. Acho que acabava por ser mais fácil. Falhámos um bocado nesse aspecto, devíamos ter pensado, se tivéssemos planeado melhor, se calhar tínhamos conseguido aproveitar mais em cada sítio em que estávamos. Sim, muitas vezes ficávamos presos no trabalho. E depois não conseguiam ver. Podíamos conseguir até ser mais flexíveis nesse aspecto e ter mesmo, olha, de manhã trabalhamos, à tarde vamos visitar. E às vezes ficámos o dia inteiro e calhar se... Sim, dava para conciliar. Sim, e estava-me a lembrar dos painéis solares. Era suficiente para vocês conseguirem ter energia e carregar as coisas todas? Sim. No início nem tanto. Sim, no início nós só tínhamos um. Sim. Ok.
ali pelo caminho tivemos um acidente, na primeira viagem que nós fizemos, tivemos um acidente e nessa altura que arranjámos a autocaravana, pedimos para pôr mais um painel solar. Acho que nunca ligámos a autocaravana à energia de algum lugar. Também tivemos muita sorte com o tempo, não é? Porque teve quase sempre sol durante a viagem. Caso não houvesse aí, é que não tínhamos grande hipótese. Também, por um lado, pronto. Sim, fazendo uma viagem mais pelo norte da Europa, em que no inverno, por exemplo, acredito que seja mais complicado para conseguir ter a energia do sol, não é? E para depois conseguirem ter energia. E vocês começaram a fazer a viagem em Portugal? Foram para a Europa? Como é que foi isso? Como é que definiram o roteiro? Nós começámos mesmo por Portugal. Há muito tempo queríamos conhecer, já conhecíamos Portugal, né? Mas queríamos conhecer muito mais sítios em Portugal e achámos que seria o melhor, mesmo para nos habituarmos à autocaravana. Para os gatos e para os gatos irem inventando também. Estarmos na nossa zona de conforto ainda um bocado, não é? Porque acaba por ter que haver um processo de habituação na autocaravana. Para algumas pessoas pode ser mais longo ou mais curto, mas para nos habituarmos àquela rotina acaba por ser bom estarmos na nossa zona de conforto. E então foi muito mais fácil começarmos assim por Portugal, Espanha depois. A primeira foi em Portugal, não é? Sim, foi assim... passámos 3 meses mais ou menos a viajar por Portugal e um pouco por Espanha também. Depois então é que voltámos a casa e depois tivemos mais 3 meses fora e aí pelo resto da Europa. Esses 3 meses foi algo que vocês tinham pensado à partida ou foi apenas o tempo que deu? Era uma coisa que nós queríamos mesmo fazer, era conhecer um pouco mais do nosso país e estar a viajar mais tranquilos aqui por Sim, mas Portugal. Nunca pusemos um limite. Aliás, sim, de tempo, não. Sim, o limite até foi o acidente que nos obrigou a voltar. Pois. Porque acho que na altura nós tínhamos ficado bem mais tempo do que... Na primeira, nós fizemos 2 viagens por Portugal. Essa primeira, que fomos pelo norte, saímos aqui de Leiria e fomos pelo norte do país, pelo litoral, pela costa, exato. e depois, chegando à Espanha, voltámos um pouco ali para o Gerês, para o interior. E foi quando tivemos o acidente no Gerês. Também foi uma história engraçada. Engraçado? Não foi muito engraçado. Sim, não. O que é que vos aconteceu? Nós estávamos estacionados, aquilo foi em Castro Laboreiro. Sim. E nós estávamos estacionados. Que não havia lugar nenhum para estacionar, era um lugar normal, um parque normal. O único lugar que havia era paralelo à estrada. Portanto, um parque de estacionamento daqueles paralelos à estrada. Paralelos, claro. E era assim um pouco inclinado e nós até antes ficámos lá, fomos perguntar a uma senhora de um café se não havia problema de ficar ali. Ela disse que não, que era normal até ficarem ali. E ok, ficámos ali a dormir, tranquilos. Sim, eram 8 da manhã, eram 8 da manhã, ouvimos um estrondo. Ouvimos e sentimos um estrondo enorme. Eu saí ainda de pijama, correr de autocaravana e depois não via ninguém, estava assim tipo bem nublado. Assim mesmo estranho, parecia uma cena de filme. Sim, um filme de terror quase. Mesmo, estava assim, era mesmo madrugada, não havia ninguém na rua. Depois eu olho para a frente, vejo uma carrinha lá sem ninguém. A carrinha batida na nossa, mesmo encostada à nossa, sem ninguém. E eu, estou a sonhar ainda, o que é que se passa aqui? Depois é que a Jéssica foi ao café perguntar se quem é que conhecia a carrinha ou não e estavam lá os senhores que eles tinham esquecido de puxar o travão de mão. E ainda foi, a distância ainda era grande, então a carrinha veio, ganhou o balanço. Acho que foi assim um bom despertador. Foi um bom. E foi assim o maior susto que os gatos apanharam na autocaravana. Eles ficaram assim. Coitados, depois o resto do dia assim meio... E nós também. A única coisa que aconteceu foi mesmo isso. Em toda a viagem. Sim. Em todas as viagens foi... Sim, acabou por ser um bocado, entre aspas, culpa nossa, porque nós sabíamos que estacionar numa estrada assim inclinada poderia acontecer alguma coisa. Então... Ninguém pensa nisso, não é? Sim, é isso, mas devíamos ter pensado. Devíamos ter pensado antes. Quer dizer, também não estão à espera que as pessoas se esqueçam de pôr o travão de mão, não é? Sim, claro. A culpa não é propriamente vossa. Estacionaram ali, a outra pessoa é que pronto, enfim. Mas como é que essa situação se resolveu depois? A carrinha ficou muito estragada ou não? A caravana, desculpem. Sim, ficou foi só a parte da carrinha, sim. Foi, por um lado tivemos sorte porque foi a parte da carrinha mesmo. Ok. Se estragou, se fosse a parte da casa era mais difícil de arranjar, aquilo é muito mais frágil, mas eles acabaram por, foi assim amigável, acabou por, fizemos ali a declaração e pronto. Pois, claro. Tivemos que voltar para casa mais cedo e tivemos que esperar ali uns 2 meses, 1 ou 2 meses. Isso foi a pior parte, sim, tivemos ali
estávamos mesmo a gostar daquilo. Estarem nessa vida assim. E quebrou ali muito, porque a autocaravana teve muito tempo, aquele processo dos seguros e tal, teve muito tempo para ser arranjado e esse processo foi mais ainda chato. Foi uns mais ou menos 2 meses. Foi na altura do verão ainda por cima. Foi no verão. E tivemos mais ou menos 2 meses à espera e depois continuámos e dessa vez fomos pelo sul de Portugal, pela costa. Ali no Algarve não viajámos tanto pelo litoral mesmo, viajámos mais pelo interior do Algarve. Sim, porque no Algarve é muito complicado. Naquela altura que nós fomos é muito difícil, porque segundo percebemos... Foi mais ou menos em outubro, outubro mais ou menos. Segundo percebemos com outros autocaravanistas, é a época alta de autocaravanas no Algarve, tipo dos estrangeiros, tipo alemães, franceses. É a época alta deles irem para lá. Estava tudo cheio, completamente cheio. E então optámos por conhecer um pouco mais do interior e depois voltámos pelo interior de Portugal, conhecemos Évora, conhecemos Beja, que não conhecíamos, e nessa altura seguimos para a Espanha, sempre rumo ao norte, e fizemos ali assim meio uma volta. Depois, assim que chegámos ao litoral norte de Espanha, começámos a voltar. A descer sempre pela costa. E depois, portanto, vocês fizeram Portugal, Espanha e depois voltaram para Portugal novamente? Sim, essa foi a primeira viagem. Ok. A segunda viagem. A segunda, exato. Depois daquela primeira só em Portugal, depois tiveram um acidente, depois saíram e foram para a Espanha e voltaram. Sim, e foi quando ganhámos até mais confiança em termos de viajar de autocaravana. Foi essa segunda viagem que já em termos de liberdade e de experiência. Já estávamos mais à vontade, mesmo o facto de estar em Espanha, embora era um país diferente, já nos começámos a sentir em casa em Espanha, pronto, já era mais fácil. E acabou por ser uma viagem muito, muito boa nesse aspecto. Sim, foi muito tranquila, íamos mais... Sim, deixávamos as coisas com mais tempo. Sim, exato. Não tínhamos pressa em sair dos lugares, né? Como não estávamos muito longe. Nós em Portugal andávamos 20 km, parávamos mais ou menos. Sim, Portugal tem essa vantagem, como é tão pequeno, tu consegues conhecer os sítios e só andas 50 e 50 km, já estás noutro sítio e a conhecer outra coisa diferente e é fixe conhecer Portugal assim. Eu aconselho mesmo, é incrível, porque temos muitos lugares e nós sentimos falta, achamos que não conhecemos nada mesmo. Sim. Porque há muito mais ainda para conhecer. Sim, eu acho que uma das coisas que Portugal tem de bom é isso mesmo, não é? É relativamente pequenino, né? Consegues ver assim, só que tem muita coisa para ver e muita coisa diferente no espaço de poucos quilómetros. Sim, é que tens tudo, tens mar, tens praia, depois tens no interior, tens serra, tens montanha, é um país que vale mesmo muito a pena e nós ainda hoje queremos explorar muito mais Portugal. Continuar a explorar Portugal, sim. A Espanha já é um bocado diferente, a Espanha já tens que andar, já é um país muito maior, já tens que andar muito mais quilómetros para chegar a outro sítio. Já começa a ser mais cansativo em termos de queres mudar de lugar para lugar. Mas também é um país que vale muito a pena, nós somos apaixonados por Espanha. Também por Espanha. Eu confesso, eu fui algumas vezes a Espanha, mas tenho deixado assim um bocadinho para depois, sabes? Tenho pensado mais em ir assim a sítios mais longe e tal, e depois, quando for mais velhota e não puder andar tanto, porque assim pôr um mais pertinho. Mas sim, eu sei que Espanha também tem coisas muito bonitas, sem dúvida. É uma boa forma de pensar também, sim. A Espanha está logo aqui lado mais facilmente. Pois pode ser assim, enfim. Ok, e depois vocês aí começaram-se a perceber das coisas todas que era necessário ter numa autocaravana, que são considerações que vocês em casa se calhar não têm, não é? Sim. Querem falar um bocadinho sobre isso? Assim, que coisas é que as pessoas têm de terem atenção quando andam numa autocaravana? Não são assim muito mais do que... Basicamente é ter atenção que a água não é infinita, né? Que nós em casa temos aquela... abrir a torneira e a água não acaba, né? Pois, porque senão tens que passar o dia todo dentro numa estação de serviço. Sim. Porque... Acho que isso é das coisas que mais choque, entre sair de uma casa e ir para uma autocaravana, é teres água limitada, é teres que despejar... Sim, de 2 em 2 dias temos que fazer a logística, despejar as águas. Da capacidade de cada uma, mas sim. No nosso caso... Temos casa de banho também, se calhar para muitas pessoas iria ser complicado essa adaptação, porque tens que estar sempre... Aquilo é uma espécie de... Eles chamam uma cassete. Sim, é uma caixa... Um reservatório, Sim. É uma casa de banho química. No vosso caso, certo? E então nós, no máximo 3 em 3 dias tínhamos que andar a despejar, encher, limpar, encher. Pronto, havia essa logística toda.
Sim, encher com água limpa. Aquilo basicamente a logística que tínhamos que fazer era encher com água limpa, despejar as águas sujas dos banhos e de lavar a louça e era despejar a cassete, que era sempre o trabalho do João, basicamente. É mais tranquilo do que aquilo que eu inicialmente pensaria. Pensavas? Eu no início pensava, fazia um bicho de 1000 cabeças, essa situação da cassete e da logística da autocaravana, mas com o tempo passou a ser uma rotina muito simples para nós. Mas como é que aquilo funciona, a questão da casa de banho, não é? Portanto, eu suponho que vocês tenham na mesma uma espécie de uma sanita. Sim, essa é uma sanita normal, vá. Sim, o aspecto. O aspecto, exato. Faz o que tens a fazer, não é? E depois há uma válvula, uma válvula que tu abres e que vai para esse tal reservatório, que é onde depois fica tudo. Que é tal cassete. Sim, exato. E isso aí já tem um líquido próprio que ajuda nos cheiros a desfazer. Depois na altura de limpar ser mais fácil. E isso é separado da sanita, vá. É uma coisa que depois tu tens acesso pelo exterior, consegues tirar e despejar. Depois há sítios próprios para despejar a cassete e depois tens que limpar outra vez, pôr o líquido outra vez. Portanto, isso 3 em 3 dias basicamente era. Sim, mas acabava por. Nós até acabámos por gravar um vídeo sobre essa rotina que pusemos no nosso canal e inicialmente achámos um pouco complicado, mas depois começou a ficar mais fácil. Em menos de 1 hora nós fazíamos tudo antes de arrancarmos, saímos para a viagem, fazíamos as coisas e seguíamos. Já era automático, sim. Mas nós, antes de saber como é que se fazia tudo, mesmo na autocaravana, achávamos que aquilo iria ser. Comprámos, tivemos 1 hora com o senhor que nos vendeu. Sim, a explicar. Tudo, se não nos esquecíamos de nada. Esquecemos quase. Sim. Não, sim. Depois telefonámos várias vezes para o senhor. Dizer, desculpa lá, esqueci-me daquilo. Mas agora vendo como as coisas funcionam é fácil. É muito simples, sim. O mais difícil talvez seja depende do país também, mas Portugal até está bem equipado nesse aspecto de estações de serviço próprias para a autocaravana. Estações de serviço é tipo, não é bombas de gasolina, é estações, eles chamam mesmo estação de serviço, que é onde tem as condições todas. Tem água para pôr. Água potável para usares também, não é? Tens onde despejar a água suja, que normalmente é uma espécie de uma sarjeta, e tens para despejar a casa de banho. Pronto, tens essas coisas. E isso há em vários locais, há uma aplicação que te diz onde é que nós acabávamos por usar muito 2 aplicações para encontrar estes lugares. Quais é que são essas aplicações? Uma é Park 4 Night. Park e 4 Night. Sim. Em Portugal funciona bastante bem. Em Portugal, Espanha e França é dos países que funciona melhor. É o que tem mais estações. E há outra que usámos que era Camper Contact. Contact. Sim, e assim, por exemplo, na Alemanha e assim acabávamos por usar mais essa. Eu suponho que as aplicações elas são os utilizadores que vão pondo informação, é isso? Sim. Mas, por exemplo, a Camper Contact era mais controlada, acho eu. Era mais filtrada. Sim, exato. Tinha menos lugares, mas todos os lugares tu tinhas quase certeza que era um lugar bom para tu ficares. Na outra, muitos deles eram um sítio que a pessoa via que era ok estar ali e punha. E muita gente não tinha nada. Era só mesmo para estacionamento. Sim, imagina. Mas que se podia lá ficar. Uma pessoa que foi a uma praia e achou a praia bonita, ficou lá durante a noite e pôs aquele parque. Mas não sabe se realmente se pode ficar lá. Pode, sim. E muitas vezes pode ser uma carinha mais pequena e tu vais lá de autocaravana e não consegues. E não cabe. Mas não é tão fiável, é fiável, mas tens que pesquisar bem. Tens que pesquisar, ler os comentários, porque depois as pessoas, à medida que vão ficando nos lugares, vão deixando a opinião delas nos comentários, vão deixando mais fotos. E muitas vezes inicialmente é permitido e no fim há proibições e depois o último comentário já diz, olha, já não se pode ficar aqui. Porque acontece muito isso, há muitos lugares que é proibido tu estacionares ou pernoitares, ou pronto, há muitas proibições nesse aspecto. Não é em qualquer sítio que nós podemos chegar e ficar a dormir, tá? Assim, então, principalmente na costa, é o pior sítio. Tivemos mais dificuldades em toda a costa do Mediterrâneo. Portugal, Espanha, França e Itália também um pouco, e na Croácia, que foi mais ou menos a costa que nós passamos. Mas percebe-se, não é? Porque a infraestrutura nas
junto às costas não é suficiente para, se fôssemos todos de autocaravana água para lá, não dava, não é? Claro. Então percebe-se que seja assim, mas ajuda muito, essas duas aplicações ajudam muito. Sim, ajudar-nos. Acho que sem elas não... Nós guiámos quase sempre por elas, sim. Acabava por tirar um pouco esse stress de onde é que vamos ficar agora, pois. É seguro, não é? Vocês tinham gás ou era só eletricidade? Tínhamos, sim. Gás, sim. Quase tudo a gás também. Frigorífico era a gás, aliás, o frigorífico funcionava, tinha 3 opções, era a gás, o botijão normal de gás, era os 220, se ligássemos à eletricidade normal de casa. E era a eletricidade do motor Mas só quando a autocaravana está a trabalhar, por exemplo, em viagem, ele nem fazia frio, era para para manter um bocado o frio durante a viagem, para aquilo não descarregar todo, ele ia ligado um bocado com a bateria da autocaravana. Porque não podemos conduzir com o gás ligado. Com o gás ligado, ok. É proibido e é muito perigoso. Não, mas é interessante ter essas 3 opções, não é? Porque podes ajustar conforme se tiveres acesso à eletricidade, pões a eletricidade e pronto, não é? Sim, exato. Senão sempre tens o gás, isso é bom. Nós era quase como nunca fomos para parques, usámos praticamente 100% sempre o gás. Sim, o gás. Era para o frigorífico, para o aquecimento. Nós acabámos por não utilizar muito porque a escolha que nós fizemos foi no inverno estar mais pelo sul para não termos tanto frio e então não usámos muitas vezes o aquecimento, mas funciona bastante bem. Sim. Fica muito quente mesmo a autocaravana. Mas o gás vai logo... Sim, o gás vai logo, acaba logo. E é os banhos, tipo aquece, como se fosse um esquentador que nós temos em casa. Também existe um sistema na autocaravana para aquecer a água e isso também é com o gás, como é em casa. Sim. Pois, então conseguiam tomar banhos quentinhos, ao menos isso. Muito quente mesmo. Aquilo por acaso, e demorava muito pouco tempo a aquecer, aquilo por acaso funcionava muito bem. Em 10, 15 minutos tínhamos água, mas mesmo muito quente. Mesmo muito quente. Tinham quase ter cuidado para não se escaldarem. Sim, mesmo. E nós tínhamos de tomar banho em muito pouco tempo, porque aquilo depois tinha 10 litros, só ou mais. De água quente. De água quente. Esquentador, mais ou menos. Aquilo é tipo um reservatório de água, depois aquece só essa água, só essa água para tomar banho. Então tinha que ser assim, um a seguir ao outro, para aproveitar a água quente. Depois tínhamos era assim bem, era tomar banho, mas era assim muito... E eu tinha o cabelo bastante comprido na altura e não tive grandes problemas. Não dava bem. E vocês estavam, Jéssica, estavas a começar a falar um bocadinho da vossa viagem, deste assim algumas dicas. Falaste em Itália, falaste em Croácia. Como é que foi essa viagem? Portanto, vocês fizeram aquela primeira em Portugal, depois a outra em Portugal e Espanha e depois a outra a seguir já foi mais para além de Espanha? Sim, nós nessa segunda viagem tivemos que voltar a Leiria porque a nossa sobrinha nasceu nessa altura e então voltámos para... Na altura de Natal. Sim, foi no fim de ano, início de janeiro, mais ou menos. Aqui uma pausa porque... Queríamos estar presentes. Exato, queríamos estar presentes nesse momento. E depois então seguimos, mais ou menos no final de fevereiro, seguimos mesmo, fomos diretos à Espanha para começar a viagem de volta à Europa. Sim, e como fomos na altura ainda de inverno, ainda era inverno, então optámos por ir pelo sul de Espanha. Para não apanhar tanto frio, não é? Nós achávamos que íamos ter mais sorte e acabámos por ter. Eu passei, acho que nunca passei um aniversário, eu faço anos em março, e então passei um aniversário de verão mesmo, com muito calor. Acho que nunca tinha acontecido. Mas o início da viagem foi bem difícil, apanhámos chuva, trovoada, até chegar ao sul foi mesmo só chuva. Foi uma altura de muitas tempestades, mesmo aqui em Portugal. Apanharam essa parte. Chegaram a conduzir com muita chuva, assim, foi complicado ou não? Sim, quando é muita chuva e vento, a autocaravana. Há vários tipos de autocaravana, mas a nossa é chamada capuchinho. É que tem aquela parte em cima. Exatamente. É isso. Então ela acaba por ser muito alta, ela tinha 3 metros, e então a estabilidade é muito reduzida. Quando há um vento, aquilo faz mesmo um balanço muito grande. Então nós tentávamos sempre não conduzir assim com muito vento nem muita chuva. Mas pior era o vento. No sul de Espanha e no norte também, nessa primeira viagem, ou nessa segunda viagem que passámos pelo norte de Espanha, tivemos um dia mesmo de vento a sério, em que nós tínhamos que ir, sei lá, a 30 a hora e o João ali mesmo concentrado a conduzir,
porque quando é aquelas rajadas de vento pode mesmo virar a autocaravana, é bastante perigoso. Porque aquilo não tem mesmo estabilidade nenhuma, é demasiado alta tendo em conta a estrutura dela. E depois na viagem pela Europa, no sul de Espanha, também apanhámos ali um pouco de vento. Sim, uma altura nós estávamos achávamos mesmo que íamos ficar sem autocaravana. A sério. E é assustador. Porque tu ouves tudo e sentes tudo, que a chuva e trovoada parece estar mesmo ali ao pé de ti. Sim. Nós costumávamos dormir sempre na cama de cima, mas nessa noite nós tivemos que vir cá para baixo porque lá em cima aquilo notava-se muito mais. Nós não conseguíamos dormir lá em cima, então acabámos por dormir cá em baixo, não se notava tanto, mas mesmo assim ainda sentia um bocadinho. Sim. Lá em cima a cabeça fica mesmo quase encostada, tens muito pouco espaço entre o teto lá. Sim, aquilo é um esferovite quase, a autocaravana. Pois. Sim, a parede dela é um esferovite e madeira e aquilo é como se estivesse em cima de ti mesmo. Pois, sentiam muito. Sim. Tu sentes mesmo tudo, e nessa altura nós tínhamos até uns estabilizadores na autocaravana lá fora. Sim, tu abres, tipo uns ferros que tu dá abres estabilidade. E depois eles esticam e dá estabilidade para ela não abanar tanto. Quando está parado. Não e fez grande diferença nesse dia, sei lá. Nesse dia não ia fazer, mas... Sim. E não sentiam também, por exemplo, quando nas estradas, quando uns carros maiores passavam, tipo caminhões ou assim? Sim, sentiam também? Sim. Quando eles vinham contra nós. Sim, na direção contrária, sim. Estava-se Sim, mesmo. exato. Sim. Mas pronto, sobreviveram, a caravana não se virou. Ela conduz muito bem. Nessas alturas é que é mais... Sim, é preciso ter esses cuidados a mais, não dá para ir com grandes velocidades como num carro, não é? Até porque ela é velhinha e não conseguia mesmo, mas... Sim. E a nível do tamanho, conseguiram se adaptar bem a conduzir assim? Ela é mais comprida, não é? E mais larga. Eu achava que ia ser mais difícil. Depois, quando tu estás lá dentro, nem tens tanta noção quão grande ela é. Bem na mesma. Porque às vezes é mau. Às vezes é mau porque queres passar num sítio, porque ela, ou seja, a carrinha é mais a parte da frente, né? É mais estreita do que depois a casa, parte. Né? Ela depois a larga. Então, às vezes não dá para ter bem noção e... Sim, e para estacionar ou para passar quando há árvores muito baixas com galho, é preciso ter cuidado, sim. Na parte de cima ela facilmente... Até porque é lá que são os painéis solares, em cima. Sim, também, exato. Sim, na parte daquilo, qualquer coisa, uma braça que esteja mais saída da estrada ou assim, é capaz de fazer logo muitos estragos. Então nós temos que estar sempre, além da largura, ter atenção à altura. Sim. E em muitos sítios queríamos ir e não podíamos, tínhamos que ver a placa de limite de altura, que senão ficávamos sem casa. sem o seu quartinho, né? Em cima, aquela parte. Ficávamos com teto panorâmico. Exato. Sim, mas acho que era mais ou menos esses os cuidados com galhos e com a altura, limites de altura, e para estacionar eu tinha sempre que sair, porque normalmente era sempre o João que conduzia. Então eu saía para dar indicações. Estacionar era o sensor Jéssica. Exato. Pois, aquilo não tinha sensor nenhum atrás, nem nada. Não, nós por acaso pusemos o GPS tinha uma câmera, que era tu punhas marcha atrás, ligava a câmera. Boa. Acho que aquilo até dificultava mais do que... Sério? Não era muito boa. E então a câmera tinha assim uma abertura muito grande e então não... distorcia muito, então não tinhas bem noção, estavas muito longe, senão era sempre melhor confiar na Jéssica do que... Mas era normal as pessoas fazerem isso, quase sempre víamos alguém a sair. Pendura, saía, depois era muito mais fácil. Depois da vossa aventura aí com o vento em Espanha, finalmente conseguiram chegar à França? Sim, seguimos pelo sul de França, depois entramos em Itália, atravessámos ali o norte de Itália, assim de uma ponta à outra. Foram a Milão? Ou não chegaram a passar? Não chegámos a ir, mas passámos lá ao pé. Perto, sim, mas atravessámos aí nessa zona até a Eslovénia. Na Eslovénia atravessámos só ali aquele cantinho para chegar à Croácia. Sim, a Eslovénia foi mesmo só atravessar para chegar a... E depois é que voltámos a subir para então conhecer um pouco da Eslovénia. Depois subimos pela Áustria, conhecemos ali um cantinho da Áustria, conseguimos ir a Budapeste. Nessa altura nós nem sabíamos bem, estávamos na dúvida, era um lugar que nós queríamos muito conhecer e acabámos depois quando saímos da Áustria, entramos na Hungria em direção a Budapeste, sim. E foi incrível porque conseguimos visitar Budapeste. Sim. Há muito tempo queríamos conhecer Budapeste. Acho que fizeram bem, eu gosto muito de Budapeste. Sim, é
Sim mesmo. Nós conseguimos estacionar a autocaravana quase no centro, num parque. Uau! Praticamente no centro. Sim. Nós estávamos à beira-rio, daquela ponte mais... Sim, estávamos mesmo à beira do Danúbio, foi uma grande paisagem que nós tínhamos. A autocaravana era grande, mas não era assim daquelas muito grandes, então conseguíamos mais ou menos estacionar num lugar normal de carro. E depois de Budapeste subimos em direção à Eslováquia, e a Eslováquia atravessámos num dia. Nós fizemos Budapeste a Cracóvia num dia, em 30 horas. Ficámos a dormir a meio, mais ou menos. Passaram mesmo a Eslováquia a correr, coitadinha. Sim, foi uma pena, porque nós tínhamos uma casa já alugada na Cracóvia. Ok. Por isso é que tivemos que ir mais depressa, mas foi uma pena, porque a Eslováquia parece ser bem bonita. Sim, aquilo que nós vimos. Aliás, aquela zona toda parece ser muito bonita. Sim. Mesmo a Eslovénia Eslovénia foi incrível, nós adorámos, foi um dos nossos preferidos. Ou o que nos surpreendeu mais. Sim, porque não estávamos nada à espera, não estávamos à espera de nada. E então surpreendeu-nos em termos de natureza. Sim, e na altura em que nós começámos a viajar por aquele lado, estava a começar a primavera, então estava tudo a começar a ficar verde, a ficar florido, e então toda aquela zona surpreendeu-nos por isso, porque víamos prados enormes de verdes e amarelos, com aquelas flores selvagens. Sim. E as árvores são completamente diferentes do que estamos habituados a ver aqui. É outro estilo de árvore. Com vários tons de verde. Que parecia mesmo, sabe, andou ali um pintor a dar uns toques na paisagem, era mesmo. E foi um dos países que nos surpreendeu mais. Sim, e foi o que passámos mais tempo, quase até, Eslovénia. É muito pequenino, aquilo conhece na boa, mas sim, passámos algum tempo assim mais tranquilos. Depois, quando chegámos à Eslovénia, ficámos assim 3 dias no mesmo sítio para relaxar e para aproveitar um pouco. Fazíamos várias caminhadas pelos lagos, porque como os próprios locais faziam, eles quase sempre ao fim da tarde vinham para a beira do lago, ou assim naquelas zonas que eles tinham vários passeios de bicicleta também, e então víamos sempre, muitas pessoas vinham com a família ou vinham com os amigos aproveitar ali a natureza, e nós acabámos por fazer um pouco o mesmo que eles. E depois chegámos à Cracóvia, tínhamos já lá uma casa alugada. Sim, ficámos 2 noites, acho eu, porque acabámos por tínhamos que lavar roupa, e então tínhamos acumulado um bocadinho de roupa. Exato. E então acabámos por porque nós também usávamos muito aquelas self-service, aqueles locais. Sim. E na altura nós pensámos nisso, mas quase que o dinheiro que nós iríamos gastar para lavar a roupa lá era quase o mesmo que alugar uma casa por 2 ou 3 dias no Airbnb. Então nós optámos por nos dar essas férias, entre aspas, não é? Estou a perceber, sim. Férias de autocaravana. Exato, claro. Para os gatos esticarem as pernas também, um bocadinho, para poderem correr, passar a noite toda a correr. E pronto, e acabámos por também não, foi mesmo ali na Cracóvia, foi mesmo para fazermos uma pausa, para aproveitarmos para lavar a roupa, para trabalhar mais focados. Também acabámos por não conhecer assim muito da Cracóvia, fomos dar uma volta, lá está, de bicicleta pelo centro, só assim muito rápido. Sim. Perguntar se vocês tinham chegado a ir a Auschwitz ou não. Era isso que eu ia dizer. Sim. Chegámos a ir de autocaravana e nós acabámos éramos para ir visitar, aliás, não, nós estávamos na Cracóvia, na casa, e eu comecei a pesquisar os bilhetes. Então eu percebi que agora aquilo tem que se reservar o bilhete com não sei quanta antecedência. Já não dá para chegar lá e visitar. E sim, é gratuito na mesma, mas para ter algum controle eles fazem esse... Pediam para reservar com, não sei se era um mês de antecedência ou algo do género. Não, acho que nós só tínhamos bilhetes para daí a 3 semanas, acho. Um bocado de desilusão. Não foi desilusão. Nós acabámos por... queríamos ir conhecer, mas como não pudemos, acabámos por optar na mesma por passar por lá. Claro. Foi um murro no estômago mesmo muito. Sim. Não visitando o campo, foi um... Por onde nós entramos, começas a ver a cerca, né? E não vês ninguém. E estava assim um dia muito chuvoso, assim, melancólico. E tu não vias ninguém, então bateu-nos mesmo. Depois é que começámos a chegar mais perto da entrada, então já havia muita gente, já havia aquela, pronto, já percebias que não era assim, pronto, já estás assim noutra realidade. Aliás, eu estou a falar agora e está-me tipo a dar assim uma volta ao estômago, porque aquilo foi mesmo uma sensação muito forte, foi mesmo assim O dia que estava, foi uma mistura de coisas que nos fizeram sentir bem. Eu senti o mesmo, eu quando estive lá também houve uma parte em que também estava assim um bocado mais, com menos sol.
E foi exatamente a mesma coisa. Mas pronto. Vamos falar de coisas mais alegres. Mais positivo. Como é que foi a comunicação? Vocês falavam assim com pessoas locais ou nem por isso? Em Espanha acabámos por falar o espanhol, né? Exato. Falamos espanhol, mas acabámos por conseguir mais ou menos comunicar. Em França eu também tive francês na escola, apesar de não falar francês. Nós tentávamos sempre mais ou menos, pelo menos as palavras básicas, Sim. de aprender de alguma forma. Claro que há países muito mais fáceis do que outros, não é? Nós tentámos ali na Eslovénia, até perguntámos a locais como é que eles diziam bom dia e assim. Acabámos por nos esquecer no segundo a seguir, quase. Tentávamos sempre mais ou menos dar 2 ou 3 palavras, o olá, bom dia, para não criar aquela barreira de... E quando não conseguimos, a tática era acenar e sorrir. Exato, que dava resultado. Funcionava sempre, que as pessoas, por exemplo, na Eslovénia eram super simpáticas. Pois era, nesse aspecto. Toda a gente nos dizia bom dia. Era... A passear na rua mesmo, naquelas caminhadas que nós fazíamos, toda a gente nos cumprimentava como se fôssemos vizinhos, assim. A coisa que podíamos fazer era... Sim, exato. Assinavam, estamos aqui, tudo bem, somos amigos. Mas sim, claro. Itália também, porque são países que nem inglês falam. Por exemplo, França, dificilmente arranjas nos locais, então, nos sítios menos turísticos, que nós, a maior parte das vezes íamos, quase ninguém falava inglês. Sim, nós tentávamos mais ou menos, dentro do nosso conhecimento reduzido, falar com as pessoas francês ou italiano, mais ou menos. Porque na Itália tivemos uma história interessante. Sim, exato. Assim que chegámos. Assim que chegámos à Itália, apanhámos alguma multa. Tanto que é complicado estacionar no litoral, tanto que nós apanhámos uma multa. Uma multa. Um bocado por culpa nossa, né? Estavam lá os sinais bem visíveis. Sim, embora nós tivéssemos chegado à noite, estavam lá outras autocaravanas ao lado estacionadas, nós, ok, é um bom sítio para ficar. Sim, até tínhamos visto naquela aplicação. Mas depois acordámos e olhei para o lado, o pessoal arranca cedo daqui. Fui a ver, estava uma multa no vidro. Ou seja, quem estava lá antes, se calhar já sabia que eles multavam, então saíram mais cedo. A parte interessante foi a conversa que tentámos ter com... Depois fomos à esquadra pagar a multa. Sim, pagar a multa. Foi interessante tentar falar com eles em italiano, porque eles só falavam italiano. Sim, houve um polícia que nós dizemos que não falávamos italiano, que éramos portugueses e falavam inglês. E o polícia chamou um colega e ele teve a falar em inglês, disse uma palavra em inglês e depois continuou a falar em italiano. E nós, ok... Bom, então. Tivemos ali uma conversa com ele. Sim, não sei como. Umas coisas nós a falar português, eles a falar italiano e nós percebemos que o senhor gostava de Portugal e pronto. Gostava da comida de cá e gostava das pessoas. A multa foi muito cara ou não? Não, foi não, 60. Nós tivemos um desconto. Sim, nós lá fora temos desconto. Na Europa, quando tens uma multa, quando apanhas uma multa noutro país, 30% de desconto, tendo em conta o valor deles, né, lá, dos locais. Não sei se eles cá também acontece isso, mas deve ser, porque aquilo deve ser, acho que é um acordo europeu, sempre foi mais barato do que... Mas sempre foi mais barato do que seria se fossem italianos, não é? Aquilo ainda era uma multa mais ou menos grave, porque era um sítio bem grave de estacionar também. Sim, era tipo, tinha mesmo sinal de proibido passar, de transitar. Não era proibido estacionar. Era mesmo... Não podíamos estar ali mesmo. Estava ali mesmo junto ao mar. Nós ficámos lá à noite, achámos, isto é mesmo fixe. Estávamos colados ao mar mesmo. Conseguiam ver tudo e tal. Pronto. De manhã. Pagaram para isso, ok. Fomos os únicos, porque... Nós a sair da esquadra estavam os espanhóis também a chegar. Também, E a Jéssica com o papelinho na mão e eles com o papelinho na mão. Olha, também temos multa. E ficámos amigos da multa. Por isso é que eu acho que acaba por ser uma boa dica chegar ainda de dia. Para conseguirem ver e tentar perceber. Sim, para sair da autocaravana, dar uma volta para ver se o sítio é tranquilo. Sim. E pronto. Nós há bocado estávamos em Cracóvia. Sim. E depois não é tranquilo. Não precisamos ter nenhuma ordem. Mas depois de Cracóvia vocês foram para onde? Cracóvia seguimos para a República Checa. Sim. E esses países foi um bocado complicado para nós. Nós acabamos por fazer muito rápido esses países. Como nós não queríamos, fomos também naquela ideia de ver se dá para fazer o mais barato possível. Ou seja, não pagar por estacionamentos e por parque. E nessa zona nós achámos um pouco complicado isso. Desde a
Hungria, até Sim, da desde Croácia, saímos da talvez. Áustria, sim. Não, Hungria, Eslováquia, Polónia e República Checa. Ali aqueles 4 Foi países difícil que nós não... fizemos. Pois. Por exemplo, aquelas estações de serviço que havia nos outros sítios, né, que conseguias encontrar na aplicação, a partir da Hungria não existia. E as que existiam, na altura, como ainda era inverno, primavera, Sim. estava tudo fechado ainda. Muitas só abriam na altura do verão. Ok, eram sazonais. A água estava fechada, nada funcionava. Passámos quase aí um bom tempo sem água mesmo. Sim, com muito pouca água a tentar. Chegámos a ir buscar água um rio, sim, só para consumir. Um riachozinho para conseguirmos tomar banho. Ok, isso foi agressivo. Foi esses países todos até chegar à República Checa. Sim, nós acabámos por fazer mais rápido do que aquilo que tínhamos planeado por causa disso. Nós também somos assim um pouco tímidos, então para estar a pedir a alguém, sei lá, separar numa casa e pedir água, nós também não nos sentíamos assim tão confortáveis para isso. Mas pronto, nós somos um pouco tímidos. Tínhamos feito um orçamento mais... Tínhamos feito um orçamento, exato. Nós nem orçamento fizemos, nem planeámos, não fizemos nada. Foram mesmo assim à aventura. Fomos mesmo à aventura, porque como íamos trabalhando ao mesmo tempo, sem planeamento e sem orçamento, acho que é um erro. Nós devíamos ter definido um orçamento diário ou assim, e nestas alturas se calhar tinha dado jeito para, ficamos num parque, tranquilos. Sim, mas também foi uma experiência para ver o que é que dava e o que é que não dava. Claro, sim, aprenderam e agora... Pronto, República Checa. Depois entramos na Alemanha, uma lefada de ar fresco em termos de logística, já tínhamos muito mais sítios para ficar. E aí usavam mais a outra aplicação, não é? A Camper Sim, e aproveitámos bem para descansar. Sim, descansar logisticamente da logística da autocaravana. E foi um país que adorámos também. Sim. Tiveram em que zonas na Alemanha? Nós já não me lembro onde é que nós entramos. E era eu acho que aquilo deveria ser talvez uma vilazinha. Era uma vila muito bonita mesmo. Tinha assim um castelo. Aquilo deveria ser um castelo muito... Mas depois a arquitetura é muito diferente do que nós estamos habituados, não é? Sim. Então qualquer coisa para nós é fantástico, é maravilhoso, não é? Eu acho sempre piada. Estavas agora aí a falar em castelos. Eu posso explicar a minha relação com o nome castelo. Porque para mim o que na maior parte dos países chamam castelos, para mim são palácios. Sim, exato. Sabes? Porque para mim o castelo é o castelo medieval. Porque estou a pensar naquilo que nós temos cá em Portugal. Os castelos são os castelos medievais. Portanto, quando me dizem, vale um castelo, eu olho para aquilo, desculpa, isto é um castelo. Também isto é um palácio. E eu acho que, pronto, a Alemanha tem muitos palácios. Sim, é verdade. Sim. Não é? Concordo. Sim. Eu também acho que sim, acho que é mais palácio do que castelo, sim. Estava aqui a ver no mapa, eu acho que a primeira cidade que nós ficámos na Alemanha foi Bautzen, não sei se é assim que se diz, é ali perto de Dresden. Ok, estou a ver. E então é muito bonita. Chegaram a ir a Dresden ou não? Não, porque depois subimos, nessa altura em que estávamos em Bautzen, começámos a olhar as aplicações e a ver, fazer as contas, tipo, a ver, ok, será que vamos arriscar? Porque já nos tinha acontecido várias vezes chegar a um parque, em França aconteceu-nos algumas vezes, chegar ao parque que nós vimos pela aplicação que nos parecia ser muito bem, depois chegávamos lá, estava fechado, ou um circo ou uma feira estava a acontecer naquele local e ter que avançar. E então nós nessa altura pensámos, será que vamos a Berlim? Será que vamos arriscar? Porque havia lá era um parque normal e depois acabámos por arriscar, optar por arriscar e ainda bem que o fizemos, conseguimos, assim como em Budapeste conseguimos visitar Berlim. Boa! Ficar mesmo no centro, ali assim na zona mais central de Berlim. Ficámos mesmo ao lado do Temple Wall, que é aquele parque enorme que antes era um aeroporto. Transformaram num parque ao lado. Colados, exato. Sem saber, chegámos lá, estacionámos, abrimos a porta. Sim, era assim final de... Nessa altura, nós tivemos muita sorte com o tempo nessa altura. A primavera foi uma primavera muito boa mesmo. Boas temperaturas e sol. E então chegámos, acho que foi um sábado em Berlim, assim ao pôr do sol, assim, na altura do pôr do sol, e o parque estava cheio de pessoas. A aproveitar o pôr do sol. Boa! Eles fazem isso muito na Alemanha, quando está assim um bocadinho de sol, vai tudo para a rua
e fica tudo nos parques. Sim, e então foi tipo, eu quando eu saí olhei para o lado, consegui ver assim um bocadinho lá do parque, porque aquilo depois tem muitas árvores, né? Viram para o João, eu não acredito que nós estamos a estacionar aqui, porque era um dos sítios que eu mais queria conhecer, eu ouvi falar, e então foi mesmo incrível, passámos o resto do dia, pronto, assim vimos o pôr do sol também lá tranquilos com o resto dos berlinenses. Foi fixe. Aquele parque, além de ser enorme, depois fazem tudo e mais alguma coisa lá. Barbecues, fazem desporto, todos os tipos de desportos, por acaso As pessoas aproveitam muito as zonas verdes e os parques. Um antigo aeroporto tornar-se assim naquele jardim, naquele espaço para as pessoas aproveitarem é incrível, achei mesmo. Sim. E diz muito da cidade que é também, não é? Eles fazerem isso. E então acabámos por conseguir visitar Berlim e no dia a seguir nós acabámos por não ficámos 2 noites, acho eu. Chegámos ao final da tarde e depois no dia a seguir fomos dar uma volta de manhã e assim um pouco da tarde de bicicleta por Berlim. Depois acho que seguimos caminho. Ótimo, eu gostei muito de Berlim. Estive lá no Interrail também em 2015. Sim. E gostei muito da cidade. E eu acho que fizeram bem, conseguiram aproveitar e ficaram lá num sítio ótimo. Acabámos por arriscar. Claro, e correu bem. É bem que fizemos. Sim. E depois de Berlim, já estaram a regressar a Portugal ou ainda não? Assim começámos depois começaram depois a virar. Sim, ainda pensámos em ir lá acima a Dinamarca. Depois acabámos por atravessar mais a Alemanha em direção à Holanda. Sim. Passámos por Amsterdão, mas não... Sim, conhecemos Giethoorn, que é conhecida como a Veneza do Norte. É uma vila talvez também assim muito pequenina e cheia de canais onde só dá para andar de barco ou de bicicleta, foi como nós fizemos. Como vocês fizeram. Sim. E é muito bonito também, vale muito a pena. Assim, ou só uma viagem indo a Amsterdão e fazendo só uma viagem de um dia, ir e vir, ou ficar lá uma noite, acho que vale muito a pena. É muito giro aquilo. É muito giro mesmo. E as pessoas vivem lá. Aquilo é as casinhas, há casas que só consegues ir atravessando uma ponte por cima do canal, que elas estão mesmo do outro lado. E até tem sinais de proibição para nós não passarmos, porque aquilo é o quintal da pessoa. Depois tens uma lagoa enorme também, que as pessoas depois vão para lá também fazer desportos e assim. Também não estávamos à espera de... Sim, nem éramos para ir, nós acabámos por ir porque a irmã do João mandou-nos uma mensagem com... Que tinha visto... Sim, que tinha visto aquilo, para nós irmos lá dar uma vista de olhos e acabámos por ir e ficámos muito surpreendidos. Às vezes que há coisas que não estamos a contar e depois é incrível, não é? Acho que o melhor das viagens é mesmo isso, é acabarmos por ser surpreendidos, quando não estamos nada à espera, aparece-nos assim, olha esta coisa aqui. Sim, é verdade. Sei que por um lado também é bom não planear muito. Sim, exato, é isso. Acabas por ficar mais aberta a outras coisas que se... E depois acabámos por descer um pouco para a Bélgica e Luxemburgo, também fizemos assim mais rápido. Nessa altura também já estávamos a sentir assim saudades de casa. E também foi a primeira vez que ficámos tanto tempo seguido. Tanto tempo fora, pois. E então acabámos por fazer mais rápido e atravessámos a França e depois atravessámos também... Sim, exato. Parece que atravessámos Espanha e a França e atravessámos Espanha como se fosse assim uma coisa muito simples. A França demorou muito tempo. Demorou uma semana a atravessar sempre a andar todos os dias. Exato, andámos todos os dias e demorámos uma semana a atravessar a França. Pois, é grande aí. Ter sítios pelo meio, não é? Sim, claro. Pelo sul é muito mais rápido. Nós a primeira vez tínhamos ido pelo sul e o sul é ali só um bocadinho. Pois, é só aquele bocadinho mas se estás no norte, passaste toda a França, é enorme. Sim, nós fizemos de Luxemburgo até São Sebastião. Sim, São Sebastião na Espanha, sim. Foi uma semana sempre a andar. Mas também vale muito a pena. Nós também vimos alguns lugares em França, o interior de França, sim, as aldeias francesas. Aldeiazinhas que nós acabamos por ter na nossa memória, todas floridas e assim todas. Aliás, nós gostámos muito de quase tudo. Qual é que foi o país que gostaram mais? É difícil. Surpreender, o que mais surpreendeu foi a Eslovénia. Foi a Eslovénia, é sério. Países que nós gostávamos de voltar, mas para fazer assim uma viagem também de carrinha, de van, assim uma série, para termos também esta liberdade que viajar de autocaravana ou de carrinha nos dá, foi a Alemanha e Itália. Nós gostávamos muito de fazer uma viagem, sei lá, 1 mês ou 2 meses só por esses países, sim. E Croácia, ir lá ao sul sim, também gostávamos. Chegámos a ir ao sul da Croácia. Ou visitar mesmo aqueles países ali daquela zona, também acho que poderia ser interessante.
e ir um bocado mais longe. O país, se calhar tendo em conta na altura a situação de tínhamos vindo de uma parte mais estressante e para chegarmos ali foi a Alemanha, acho que foi o país que nos ficou mais... Não sei se por essa situação, o país em si é incrível, mas foi o que nos sentimos talvez mais confortáveis durante toda a viagem. Sim, para viajar de autocaravana acho que é muito confortável mesmo. Depois as autoestradas não se pagam, tu consegues ir de um sítio para outro. Sim, vais rápido e tens tudo também, tens natureza, aquelas florestas enormes e depois tens cidades também incríveis. Sim, falar com as pessoas é que se calhar é melhor aprender um pouquinho de alemão. Não é? Porque nós temos muito aquela ideia que as pessoas falam inglês, mas nem por isso. As pessoas falam inglês talvez nas cidades grandes agora. Sim, acaba, que assim, se pensarmos bem, acaba por ser mais ou menos um bocadinho como nós temos aqui em Portugal também, não é? Se fores mais para as aldeias cá em Portugal, também não tens assim tanta gente que fala inglês. Sim. Em Lisboa, Porto, enfim, cidades assim maiores, claro que sim, mas algumas aldeias mais pequeninas também é mais complicado. Sim. Eu por acaso tinha a ideia errada da Alemanha, pensava que era quase a segunda língua, é um bocado na Holanda e assim. Pois, mas sim. O João conseguiu ter uma conversa de 20 minutos com uma senhora, ela a falar alemão e o João a falar inglês. Foi interessante. Nem ela falava inglês, nem o João falava alemão. E conseguiram-se perceber? Sim, havia ali palavras que tu conseguias, que são muito parecidas. Sim. Não percebia o que ela dizia, mas percebia talvez a intenção que ela queria dar a... Conseguimos estar ali 20 minutos. É interessante. Ela dizia que já tinha ido de Portugal e tal... Ela viu a matrícula, né? Pronto, e foi lá meter conversa. Eu, na altura estava a limpar a autocaravana. Pois, eu estava dentro da autocaravana que nos juntar a demorar tanto tempo a fazer isso. Quando olho para fora estava a falar com a senhora assim. E pronto, e depois acabámos por descer ali em Espanha. E em Espanha também, nós quando entramos em Espanha tivemos muito aquela sensação, não foi igual obviamente ao entrar a Portugal, mas tivemos já aquele conforto mais de estamos em casa, estamos numa zona mais confortável e que conhecemos um bocadinho mais, apesar de todas as diferenças que existem pelo país todo, né? Já estávamos assim numa zona mais confortável. Pelo menos eu sou muito apaixonada por Espanha mesmo. E depois, a chegar a Portugal, tivemos uma sensação que não estávamos à espera de ter. Nunca mesmo. Nunca achámos que éramos aquelas pessoas que iríamos ficar tão contentes de chegar a Portugal. E quando vimos a placa a dizer Portugal foi mesmo uma sensação de, sei lá, de pertença. Foi muito bom mesmo. Daquela sensação de chegar a casa mesmo, num sítio que nós nem nunca tínhamos estado. Porque entrar pelo sítio por onde entraram. Sim. Mas isso é muito bom mesmo. Isso é muito curioso porque também me acontece a mesma coisa. Independentemente do tempo que eu fico fora, quando volto é sempre estou a voltar. Sim. E é assim uma sensação, não sei explicar, é assim um bocado ridículo, mas mesmo imagina, vou apanhar um avião qualquer, o avião de Lisboa, estás a ver? Sim. E digo, eu estou a ir para casa. Mas é mesmo isso, não dá para explicar muito bem a sensação. Não sei, estás a chegar a casa, já podes falar a tua língua. Pois tu sabes como as coisas funcionam. Vocês entraram, ficaram super contentes por chegar de cá, que eu também percebo. E o que é que fizeram à vossa autocaravana? Ainda ficámos com ela um tempinho. Nós, quando a comprámos, já sabíamos que a íamos vender mais tarde. Era um pouco com este objetivo de fazer a viagem pela Europa e depois de a deixar para outra pessoa poder fazer também as suas viagens. Exatamente. Conseguimos até vender mais caro do que aquilo que... Não muito mais, mas também já tinha mais coisas. Pois tínhamos o painel solar mais e algumas coisas que tínhamos acrescentado. Mas mesmo assim? Mas é um bocado assim, as autocaravanas pelo menos estas mais antigas, como também... Tu estimares, se não estragares muito, acabas por ou mesmo ou perdes muito pouco. Tem assim, já estamos aqui há mais de uma hora. Tem assim algum conselho para alguém que queira viajar de autocaravana? Simplesmente para ir, se realmente é uma vontade e é um sonho, acho que mais vale fazer, né? Arrepender daquilo que se faz do que aquilo que não se faz, né? Inicialmente pode parecer assim, sei lá, difícil, ou uma autocaravana é complicado viajar, mas acho que depois se habituam facilmente e a logística é fácil. Sim, é uma liberdade incrível, conhece lugares que se fosse de outra forma nunca na vida iríamos conhecer, né? Conhecer, claro. Indo de avião ou se depois se faz uma road trip no país,
ou então é muito mais complicado, que acho que toda a gente deveria experimentar. Boa. Mesmo não saiam de Portugal, sim, mesmo. Sim, mesmo só explorar aqui. Sim. Claro. Olhem, para terminarmos, querem dizer onde é que as pessoas vos podem encontrar? Sim, podem nos encontrar em Meio Cheio, no site Meio Cheio, no canal de YouTube Meio Cheio e também no Instagram Meio Cheio Travel. Finalmente criámos ao fim. Eu reparei. O site é o meiocheio.com. E no YouTube também fizemos vários vídeos da viagem. E depois vou deixar todos os links na descrição. Então vá, beijinhos. Tchau, beijinhos. Obrigado. Tchau. Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado de saber um bocadinho mais sobre como é que é viajar de autocaravana e sobre esta aventura da Jéssica e do João. Se tiveres alguma dúvida, podes entrar em contacto comigo ou diretamente com eles. Eu vou deixar todas as informações na descrição do episódio. Até ao próximo episódio e boas aventuras!